Esta história é um pouco diferente. Passei por uma fase difícil da minha vida. Fiz um tratamento que durou 6 anos. Só internado fui 3 vezes, uma média de 10 dias cada. Tive câncer. Pensa num tratamento demorado, muitos remédios e cirurgias. Depois veio quimioterapia e radioterapia. Graças ao bom Deus, hoje estou muito bem. Esta informação foi para que possamos chegar ao ponto da verdadeira história que virá pela frente. Na minha internação conheci uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu fazia o tratamento médico dito acima, passamos juntos por uns 10 dias internados. Nestas férias forçadas conversamos muito. Na verdade, ele conversou e eu só escutei. Apesar de ter colocado o nome deste relato como o Diário do Lobisomem, pelo que conversamos foi bem isto mesmo. Nossas tardes eram quentes. Eu morava no Nordeste. Na verdade, ainda moro. Só estou aqui em São Paulo para o tratamento. Quando ia chegando a noite em minha terra, não entendia por que minha mãe começava a guardar os bichos, os poucos que tínhamos. A seca já havia levado uma boa parte. Mesmo assim sobraram uns 5 cabritos e algumas galinhas. Minha mãe tinha muito zelo por eles. Tínhamos um poço. Não tinha muita água, mas era o suficiente para nos manter. Então, naquela época, não ficávamos sem comer. Sempre tinha alguma coisinha. Eu não entendia o porquê da minha mãe se apavorar tanto. Meu pai era muito corajoso, mas em certas épocas fazia igual. 6 horas da tarde, todos para dentro. Quem tinha tomado banho, de boa, e quem não, só no outro dia. Por nada ela deixava que saíssemos à noite. Na minha opinião, achava ela super protetora. Hoje entendo o porquê de tudo aquilo. Em certas épocas do ano, podíamos escutar o rebuliço do lado de fora. Os animais ficavam todos nervosos, mesmo presos. Sempre acreditei que era algum tipo de animal que vinha se alimentar dos nossos. De certa forma era assim, mas não que imaginávamos. E para piorar, o vizinho mais próximo morava a uns 5 quilômetros da gente. Toda vez que meu pai e minha mãe falavam sobre aquele vizinho e chegávamos perto, eles mudavam o assunto. Não precisava que falasse nada. Somente um olhar meio de canto de olho era o suficiente para sabermos que não era para ficar rodeando. Sabe como é criança? É tudo curioso. Queríamos saber do assunto. Por muito tempo todo ano era a mesma coisa. Dava um certo horário todos para dentro. Só que o tempo foi passando e fomos crescendo. O meu irmão um ano mais novo. Os outros bem mais velhos que nós. Até irmã casada eu já tinha. Comecei a chegar próximo aos 17 anos, já estava acostumado. Nem perguntávamos mais nada. Chegava a época. Prendíamos os animais e bora para dentro. A curiosidade começou a apertar a goela. Minha valentia tinha se aflorado e junto com o meu irmão. Só ficamos escutando a farra do lado de fora. Nos meus pensamentos não entendia que tipo de animal era tão perigoso que ficamos presos em casa e não podia dar um pio. No último dia do acontecimento, depois só no ano que vem, chegando em torno das 2 horas da tarde, peguei um facão sem que meu pai visse, pedi que meu irmão ficasse em silêncio, não falasse nada. Meu irmão zangou comigo. Painho não vai gostar nada disso. Que peste de bicho é esse que manda e desmanda no terreiro? Hoje eu vou cortar ele na faca. Ele não gostou muito da ideia. Falou que se eu fosse fazer algo, era sozinho. Caso desse errado, só eu seria castigado pelo pai. Minha casa era de barro. Quando o tempo ficava muito quente, às vezes trincava os tijolos e começava a aparecer frestas na parede. O horário chegou. Fingi ter esquecido a cacimba de água. A verdade é que queria sair bem na hora daquela fuleiragem. Mainha, muito assustada, me repreendeu e me proibiu que saísse até que o galo cantasse. Concordei com ela, mas na minha cabeça era: nada disso. Vou buscar a água bem na hora que os animais começassem a fazer toda aquela zoeira. O maldito do bicho parecia ter um relógio, era só dar 00:30. Os animais se agitavam e ele estava lá fora. Olhei pela fresta e bem quietinho pedi que meu irmão ficasse. Ele tentou disfarçar mais suave e tremia tanto, que não deu para disfarçar. Não chame a mainha, vou lá acabar com esse bicho. A porta de casa não tinha trancas como hoje. Era um buraco na porta e outro na parede. Passávamos a corrente e trancávamos com um cadeado.
Fui bem devagar e sem fazer barulho. Luz elétrica não tinha. Mas era noite de lua cheia. Dava para ver o terreiro certinho. Peguei a chave e coloquei no cadeado. Virei como se ela fosse de seda. Não teve jeito, deu aquele estralinho de quando abre o cadeado. Não deu para escutar direito, porém ele escutou. Se virou rapidamente e veio em direção à porta. Em algum segundo percebi que aquela coisa tinha puro ódio no olhar. Quando passava bem por baixo da iluminação da lua, não dava para identificar direito, mas ora era amarelo e ora era avermelhado. Deu para ver direitinho a dentaria em sua boca. Tinha um jeitão de cachorro. Corria de 4 pés e quando foi chegando perto da porta se levantou igual a um ser humano. Tinha também restos de roupas em seu corpo. Não estava totalmente nu. Nessa hora eu dei risada de sua história. Estava na maca ao lado me recuperando. Ele me disse, não ria não, era coisa de outro mundo, do jeito que ele veio. Não sei se não conseguiu parar ou se impulsionou para derrubar a porta. Foi aquele barulhão. Levantou poeira. Quando menos eu esperava, quem fungava em minha nuca? Meu pai. E logo atrás dele, minha mãe. A minha vontade era de abrir aquela porta e enfrentar o lobisomem. E agora morro aqui dentro ou lá fora, antes mesmo de dizer nada. Meu pai já fez o gesto com a mão e deu que entender que era para mim calar a boca. Meu irmão, coitado, nem se levantou. Acho que desmaiou na cama. Os animais agitados e aquela coisa querendo entrar era tudo que escutávamos. Dava para perceber que ele sentia nossa presença. Investia com muita ferocidade na porta. Se ele tivesse atacado a parede, teria entrado. A porta era reforçada. A parede era bambu amarrado com barro. Minha mãe segurava em sua mão um galho de arruda e na outra um crucifixo. Percebia-se que ela estava falando algo, porém nenhum som saía de sua boca.